Oi, caros estudantes do sétimo ano. Nós vamos começar com a frase O homem e a máquina. Se vocês pesquisarem na internet isso, vocês vão encontrar uma infinidade de informações, né? É um tema bastante discutido e bem importante a relação entre o homem e a máquina desde os primórdios, né? O quanto ela é boa e o quanto ela pode ser prejudicial. Aonde entra a questão da produção do conhecimento, da aprendizagem, né? Da importância de se estudar, está completamente ligado à relação entre o homem e a máquina. É uma relação extremamente útil, necessária, porém ela exige cada dia mais estudo, cada dia mais empenho do homem para que essa relação seja mais saudável, seja sempre saudável. Pessoal, a gente está entrando na semana de estudo intensivo, então foram colocados aqui, né, nessa nossa aula os temas mais frágeis do bimestre, analisado pelas habilidades que teriam que ser desenvolvidas e de acordo com os retornos que foram dados por vocês, alunos. Então, nós vamos falar aí da relação do homem com a máquina e vamos falar de outros temas também relacionado a isso, né? Também relacionado a máquinas simples e chegando a iniciarmos a máquina complexa, tá? Mas nós vamos passar por vários temas que são necessários ser discutidos e levantados nesse momento. Pessoal, o funcionamento de máquinas térmicas, né? Lá a gente falou em alavancas, roldanas, a gente falou nas máquinas simples, né? Elas são uma base do conhecimento para que a gente possa chegar nessas questões de funcionamentos de máquinas, né? Térmicas, elétricas, as máquinas que funcionam com o apertar de um botão, né? Para isso tiveram que ser analisadas as máquinas simples, né? Como as máquinas por meio de alavancas, roldanas, engrenagens, elas são a base para o funcionamento. Máquina térmica são máquinas capazes de converter calor em trabalho, ou seja, o calor, né, que é produzido de alguma forma, ele produz vapor e esse vapor faz a máquina funcionar. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes, fontes quentes, que é onde recebem o calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor que foi rejeitado é direcionado, ou seja, o calor excedente ele é direcionado. Ele precisa também, ele não pode sair tacando fogo em tudo. Ele tem que ter uma direção onde ele vai ser resfriado e vai encontrar o equilíbrio térmico. Temperatura e calor, nós falamos que há uma diferença, né? E o equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio térmico, também chamado de equilíbrio termodinâmico, é quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. Este conceito da termodinâmica é relacionado com a transferência de calor espontânea, energia térmica, que ocorre entre dois corpos em contato. Esses dois corpos, pessoal, é muito comum vocês confundirem e esquecerem que o ar ele é um corpo, né? E ele também existe uma troca entre um corpo, um copo de água quente e o ar frio, né? Eles vão até que eles encontrem um equilíbrio, um perde calor para o outro, para que eles encontrem um equilíbrio nessa temperatura, certo? Então, esse é o equilíbrio termodinâmico, né? Ele precisa desse equilíbrio, lá no caso das nossas máquinas. E nós temos aqui o motor a combustão. Eu coloquei por conta do despertar, né, ele ser necessário
para o despertar da curiosidade. Então, a invenção que transformou a humanidade e alavancou o desenvolvimento tecnológico, a invenção do nosso carro, né? Carro movido a motor a combustão, como os nossos carros ainda hoje. Hoje temos aí umas tecnologias novas que é bem interessante, vamos conversar em um outro momento, mas nesse momento o despertar, a gente tem no motor a parte de admissão, compressão, explosão e escape, né? Se vocês pensarem no carro, dá para vocês direcionarem cada um desses pistões. O carro nosso do dia a dia, o nosso antigo carro, e eles transformaram, né? Foi transformado pelo meio de transporte, vocês imaginaram ir de Leme a São Paulo com esse carro? Hoje nós vamos de Leme a São Paulo em 2 horas, né? Com esse aqui eu acho que a gente ia demorar bem mais para chegar até lá. Mas vamos despertar a curiosidade de vocês, né? Pensando aí, analisando as nossas imagens, o quanto a máquina facilitou a nossa vida. Vamos pensar, por exemplo, numa máquina simples, a foice para cortar a grama. Hoje nós temos a máquina elétrica ou a combustão que corta a grama. Antes precisávamos de 10 homens para cortar uma quadra de grama, digamos um campo de futebol de grama, em um dia, com a foice. Hoje um homem consegue fazer esse trabalho. Professora, a máquina então tirou o emprego dos outros 9 homens? Sim. Porém, ela facilitou porque é muito menos pesado, desgastante fisicamente para um homem cortar conduzindo a máquina. Para isso, esse homem precisou de conhecimento para conduzir essa máquina. Essa máquina precisa ser ligada, precisa ser abastecida, precisa ser conduzida. Então, a máquina não elimina a necessidade humana, ela facilita as atividades humanas, diminuindo o trabalho braçal e aumentando o trabalho intelectual. Então, vamos pensar que o homem que antes fazia o trabalho braçal, hoje ele tem que ter outras habilidades. Então, ele tem que estudar. Vamos pensar então numa máquina de cortar cana aqui na nossa região. Ela é muito utilizada e muito conhecida. Ela faz o trabalho de 80 homens que cortavam a cana braçalmente. Ficou apenas um conduzindo a máquina. E esse que conduz a máquina não pode mais ser uma pessoa totalmente leiga, sem estudo, sem conhecimento. Ele teve que adquirir conhecimento para conduzir essa máquina e fazer esse trabalho. Professora, a invenção das máquinas então diminui o trabalho braçal? Diminui. Isso sim. E faz com que o homem tenha que buscar mais, tenha que se adequar e tenha que estar atual ao seu tempo. Pessoal, vamos pesquisar outras situações e poder mandar para a professora outras situações em que a máquina diminuiu a quantidade de pessoas desenvolvendo um determinado trabalho, certo? Essa é a tarefa para que vocês reflitam aí. E reflitam a cada imagem
reveja nossas aulas que estão no YouTube, veja se ficou algum ponto, anotem, mande para a professora as dúvidas, beleza? Beijo, até a próxima.